A Bíblia não é a palavra de Deus. E deixa de idolatria com a Bíblia, de religiosidade, e estude, vai a fundo das informações que eu vou trazer para você. A palavra de Deus é inerrante, infalível e inspirada por Deus. Infelizmente a Bíblia não é, cheia de erros, cheia de falhas, e tem coisas ali que foram manipuladas ao longo da história, foram alteradas, foram adulteradas, então não é inspiração de Deus. Estude, vá a fundo do que eu estou dizendo para você. A palavra de Deus é Jesus, ele é o verbo que se fez carne. A palavra de Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra de Deus é Jesus e o seu evangelho. O que chegou até a mim, o que chegou até você, são cópias de cópias de cópias, de centenas, de milhares de cópias. O que chegou até a mim, até você, por exemplo, a nossa Bíblia no português, ela foi traduzida primeiro para dezenas de idiomas e depois ser traduzido para o português. Esses copistas alteravam, adulteravam. As traduções alteravam e adulteravam. As pessoas que detinham o poder, também mal intencionados, alteravam e adulteravam a Bíblia. Quer ver uma coisa? Primeiro, eu poderia te dar aqui centenas e centenas de versículos mostrando contradições na Bíblia. Há mais de 600 contradições na Bíblia. Mais de 600 contradições. Deus errou? O Espírito Santo errou? Ou foi quem manipulou? Foi quem adulterou a Bíblia? Eu poderia dar dezenas e dezenas, ok? Eu vou colocar uma aqui para você. Se você olhar em Mateus 27, Judas pegou as 30 moedas de prata que ele havia vendido Jesus e foi lá devolver para os sacerdotes. Os sacerdotes falaram, não quisemos, não queremos, isso é problema seu. De acordo com Mateus 27, Judas jogou as moedas no chão e foi se enforcar. Os sacerdotes pegaram essas moedas e disseram assim, não podemos colocar essas moedas no cofre. E compraram um campo e fizeram um cemitério com esse campo, chamado Campo de Sangue. Os sacerdotes pegaram as moedas no chão e compraram um campo que era chamado de Campo de Sangue. Mas em Atos 1 vai dizer que o Judas, ele pegou aquelas moedas, ele mesmo comprou um campo e se matou no campo. Espera aí, Judas jogou as moedas no chão, os sacerdotes pegaram as moedas e compraram o campo, ou foi Judas que comprou um campo e se matou no campo? Ele não jogou moeda no chão, coisa nenhuma, e os sacerdotes não pegaram essa moeda, coisa nenhuma. E a ressurreição de Jesus? Uma mulher diz que tinha um varão lá na beirada do túmulo, outra diz que tinha 2 varões, outra diz que não tinha ninguém. Os 2 varões chegaram na hora em que elas chegaram, elas viram os varões chegando. Outro diz que não tinha ninguém. Quando ela olhou dentro do túmulo, tinha um varão sentado lá dentro, onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Foi um varão? Foram 2 varões? Os varões já estavam lá? Ou eles chegaram depois? Entende? A pedra já estava removida num evangelho. No outro evangelho, os varões desceram e removeram a pedra na frente delas. Afinal de contas, é inspirada pelo Espírito Santo. Qual o Espírito Santo que eu acredito? Que elas chegaram, a pedra já estava removida e os 2 varões sentados sobre a pedra? Ou elas chegaram, a pedra estava lá? Quando elas perguntaram quem nos removerá a pedra, chegaram os 2 varões e moveram a pedra na frente delas. Qual o Espírito Santo que eu acredito? E tantas outras contradições. Mais uma coisa, a mulher no período menstrual, se ela tocasse num ser humano, ela tinha que ser apedrejada até a morte. Isso é palavra de Deus para hoje? Hebreus 13:17 está escrito que você tem que submeter, obedecei aos vossos pastores e submetei a eles. Hebreus 13:7, obedecei aos vossos pastores e submetei a eles. Você sabe o que está escrito no original grego? Imitai aos vossos guias. Não está mandando obedecer e a palavra ali não é pastor, ok? Pastor é poimenas e guia, igomenoi.
Lá está escrito para você imitar o igoumenoi, não está mandando você obedecer a pastores. Está entendendo que foi manipulado? Então, naquilo que é de acordo com a palavra, imite ao seu guia. Não está mandando obedecer a pastores. Por quê? Porque quem traduziu, manipulou. Entendeu? E eu ficaria um dia inteiro provando para você. A Bíblia, infelizmente, foi alterada, adulterada, foram acrescentadas, coisas foram tiradas, e coisas que estão ali para terminar na Bíblia foram palavras de Deus para a época. A mulher tem que ser submissa ao marido. Isso há 2000 anos atrás no Oriente, entende? Só um detalhe: você que exige que a mulher seja submissa ao marido, Efésios 5, 22 em diante, você ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, você exige que ela seja submissa. Mas se eu perguntar à sua mulher se ela se sente amada da mesma forma que Cristo amou a igreja, será que a resposta dela vai ser positiva? Está entendendo? Então, querido, a palavra de Deus é Jesus, o Evangelho, ok? Não um livro. O meu Deus não cabe num livro. Sinto muito se o seu Deus cabe num livro.